Boa tarde, turma. Aqui quem fala é a professora Maiara. E hoje essa videoaula é para a disciplina de programação estática e interface web. Professora gaguejando, mas eu não bebi, não. Então, na aula de hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho de tabelas, só que eu vou mostrar alguns exemplos de tabelas utilizadas para layout e vamos começar a estudar formulários, né? Então, o objetivo até o final da aula é a gente construir um layout usando tabela, tá? E dentro da tabela a gente colocar o formulário, ok? Então, vamos lá. Eu separei para vocês aqui, vamos começar pelas tabelas. Alguns layouts que eu construí com tabelas. Ó, cadê? Aqui. Isso aqui, ó, gente, é um layout de um site que eu fiz só com tabelas, tá? Então, a diferença das tabelas que vocês estavam fazendo para essa é que essa daqui eu coloquei widget e edit 100%, tá? Então, lá na tagzinha, aqui, ó, quando eu defino a table, eu coloquei widget, largura, tem 100%, então vai pegar 100% da página. Edit, altura de cima para baixo também pega 100% da tela, tá? Isso aqui é a borda. Então, essa tabela aqui faz com que ela fique desse tamanho, tá? Esse aqui é o exercício 1. Na verdade, é esse aqui. É este. Exercício, cadê? Exercício, ok. Tá? Aqui eu tenho 3 layouts, ó, de sites que eu fiz só com tabela. Esse aqui e esse. Ó, tanto que esse aqui tá bonito. Então, qual que é a diferença? Largura e altura, tá? E aqui eu tô usando bastante mesclagem. Então, para começar a fazer esse tipo de layout, você tem que saber primeiro qual é o desenho, tá? Você vai desenhar aí no caderno para você saber quantas linhas e colunas. A gente não constrói profissionalmente um site usando tabelas, a gente faz layout usando CSS, mas CSS é só para o próximo semestre. Então, a gente vai fazer nossos layouts usando tabelas, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho aqui claramente 2 colunas. Uma coluna bem mais larga, que é onde está escrito blog da Maiara, e uma outra coluna mais fininha aqui. Então, eu trabalhei largura e altura aqui nas colunas, tá? E aí eu vejo aqui claramente que eu tenho quantas linhas, ó. Eu tenho essa linha do blog da Maiara, aí eu tenho uma linha aqui que eu fiz um detalhe, ó, segunda linha, e eu tenho uma terceira linha onde eu coloquei o menu, que é, na verdade, é uma lista marcada, né? E eu tenho uma última linha mesclada, que eu coloquei como se fosse um detalhe do rodapé, tá? Então, aqui é uma tabela que eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas e 2 colunas. 4 linhas e 2 colunas. A diferença aqui, ó, nessa primeira linha não tá mesclado, tá? Ó, vocês estão vendo que essa só são 2 colunas. Essa primeira linha não tá mesclado, mas eu coloquei uma imagem de fundo aqui, tá? A segunda linha, ó, a primeira coluna não tá mesclada, mas a segunda coluna tá mesclada, a segunda linha com a terceira linha. Então, de cima para baixo, eu tenho um row span de tamanho 2, tá? Então, eu mesclei a segunda linha aqui com a terceira, tá? Essa terceira tá comprida, porque eu defini tamanhos nela. E aqui na quarta linha, eu mesclei as colunas, um com a coluna 2 e coloquei uma imagem de fundo. Então, aqui eu tenho um COSPAN, tá? Então, eu tenho um COSPAN. Esse aqui é o arquivo exercício 2, tá? Então, o segredo é, você primeiro faz a tabela, tá? É muito parecido com o exercício de fixação que a gente já estava fazendo. Eu vou corrigir ele ao vivo na próxima quinta, tá? E aí, só que aqui eu aumentei as dimensões, tá? Então, se eu olhar aqui no arquivo, eu tenho uma tabela de largura de 100% e o edit de 100%, tá? E aí, o que que eu coloquei, ó? Primeira coluna não tem nada, segunda coluna tem uma imagem, tá? Ó, quantas linhas aqui, ó? Uma linha,
2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, né? A última linha eu tenho um cospan com plano de fundo, tá? Nessa terceira linha, tá? Eu coloquei dentro da TD, ó, uma lista marcada, tá? O L, tá? Com os LIs, ok? Inclusive tá faltando fechar o L bem aqui, ó, tem um erro. Coloquei um L aqui com formato de disco, ó, LI, LI, LI. Aqui, na verdade, eu queria fechar, era o L, não era o LI. Pronto, tá certo. Mas ele é tão inteligente que ele nem reconheceu o erro, tá? E aqui, ó, tá vendo? Na segunda linha, um Roseband de 2, tá? O segredo disso aqui, gente, é fazer a tabela, desenhar a tabela no caderno e identificar certinho aonde que tem as mesclagens, tá? Vamos ver aqui o segundo exemplo, ó. Esse exemplo aqui, ó, eu nem colori todo. Eu tenho claramente 2 colunas e só 2 linhas, tá? Esse aqui é o mais simples. Na primeira linha, eu tenho um cospan, né? Porque eu tô juntando, sempre que é da esquerda para a direita, é cospan, de cima para baixo é rospan, cos de coluna, rows de linha, rows é linha em inglês, tá? Então aqui, ó, eu tenho um cospan e aqui, muito fácil, né? Ó, vou fazer o código aqui para vocês. Criar um novo arquivo. Vou fechar o HTML. Essa aula vai ficar comprida. Criar o cabeçalho. Qualquer coisa eu deixo um formulário para o próximo. Fechar o cabeçalho. Dentro do cabeçalho eu tenho o título. Vou fechar o título. Vou colocar aqui salvar logo meu arquivo. Salvar. Ó, que ele colocou como TXT. Não, eu vou salvar como HTML. Vou colocar aqui, exemplo. Pronto, aí ele já reconheceu, tá vendo? Mudou até de cor aqui. Vou colocar aqui o body. E fechar já o body. Então, vou criar aqui dentro do body a minha table. Vou criar essa tabela ali que eu mostrei para vocês de exemplo, tá, gente? Essa última. Não tem problema eu fazer, vou mostrar essa aqui, tá? Que ela tem a primeira linha mesclada e a segunda e a terceira, só que eu coloquei a largura de 100%, tá? Ó. Aqui, o que eu coloquei aqui? A coluna da esquerda tem tamanho de 20% e a outra tem de 80%. Então, aqui eu mexi só praticamente na largura, tá? Então, vamos lá. Vou colocar um table com largura widget igual a 100%. Cadê o porcento? Entre aspas, tá? E o edit igual a 100%. Vou colocar uma borda aqui para vocês verem. Border igual a 2. Gente, eu vi. Por enquanto não tem nada, né? Então, vou criar lá, ó, a minha primeira linha. Eu tenho TR, eu tenho 2 linhas. Eu sempre começo, gente, fazendo pela linha. Fica muito mais fácil, ó. Eu tenho 2 linhas, ok. Então, já vou fazer 2 linhas. Por enquanto, não tem conteúdo. A linha não tem conteúdo. Quem tem conteúdo é a coluna, tá? Então, dentro da linha, eu vou colocar um TD. TD tem que abrir, TD tem que fechar. Pronto.
Ó. Só que são duas, né? Então, aqui, ó. São duas colunas e duas linhas. Ó. Então, eu coloquei aqui, ó, duas colunas. Duas colunas, ok? Se eu visualizar isso aqui, vamos lá visualizar. Por enquanto não tem nada. Vou visualizar. Ó, vocês viram? Tá pegando 100% da tela e elas estão todas distribuídas de forma uniforme, tá? Só que agora o que eu vou fazer com a primeira linha? Essa primeira linha aqui, ó, eu quero mesclar com essa. Então tá, eu quero transformar essas duas numa só. Então eu vou apagar essa daqui, tá? E vou colocar aqui essa que vale por duas. Cospan igual a 2. Essa vale por duas. Vamos ver. 5. Ó, virou uma só. E eu quero colocar um plano de fundo aqui, ó. Background igual. A minha imagem já tá lá, chama fundo.jpg. Minha imagem já tá aqui na pastinha, ó. É essa aqui, ó. Vou salvar. Visualizar. Pronto, ó. Já coloquei, tá? Não tá igualzinho. Cadê o meu? É esse aqui, ó. Esse aqui eu não tinha colocado, ok? Então tá. Só que eu quero que ela tá muito larga, eu quero que ela diminua. Então, vou colocar aqui. Ela vai ter um edit. Eu posso colocar o edit em porcentagens ou em pixels, tá? Vou colocar aqui que vai ter 15%. Salvei, vou visualizar, F5, viu? Afinou, ok? Aí agora, o que eu vou fazendo? Ó, essas duas colunas, elas somadas, cada um tem 50% somado das 100%. Só que eu quero fazer que essa primeira coluna fique mais fininha, igual essa daqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Nessa coluna aqui, eu vou colocar, eu vou dividir os 100% em dois, tá? Então, nessa coluna aqui, eu vou colocar que ela vai ter 20%. E essa outra coluna aqui, que ela vai ter 80%. Já começa a engenharia, tá, gente? CSS tem muito mais engenharia. Isso aqui é só o início. Tá? Então, vou visualizar aqui. Opa, isso. Ai, salvei não. Exemplo. Ai, gente, vocês estão vendo que eu tô dando rata aqui, né? Quis copiar e colar. O que a professora fez de errado? Não é altura, é largura. Eu quero mudar, é a largura, não é a altura. Então, é widget, por isso que não deu efeito. Sim, pronto. Tá? A altura de cima para baixo, largura da esquerda para a direita. Tá? Então, aqui eu já poderia fazer, ó, vou colocar uma cor de fundo aqui para vocês verem tanto que vai ficar bonitinho. PG Color igual a Blue. F5. Ixi, peraí que estão buzinando ali a entrega. Eu vou dar uma pausa bem aqui no vídeo. Só um instante. Ah, meu esposo foi lá. Não precisa interromper, não. Ai, que bom. Então, ficou claro, gente, como é que constrói layout? A ideia é sempre essa, tá? No caso, a complexidade maior desse daqui é que tem mais mesclagens. Igual esse daqui tem mais mesclagem, tá? Esse aqui é o que eu quero que vocês façam para atividade avaliativa, ok? Então, vamos lá para formulários.
Formulários. Formulários, gente. Primeiro eu vou começar abrindo formulário bem aqui para vocês entenderem o que é um formulário. Acho que é mais fácil a gente ver na prática. Vou colocar aqui, cadastrar e-mail. Criar um e-mail de Gmail. Ai, tá muito difícil. Não, vou procurar outro. Cadastro online. Tá, ok. Esse cadastro aqui, gente, vocês vão ver aqui, ó, ele tá pedindo o nome da empresa, celular e e-mail. Isso aqui é um formulário, tá? Formulário que eu vou colocar informações de texto, celular, informações com números, e-mail, informações com meu e-mail, que tem geralmente um formato padrão com arroba, ok? Isso aqui é um formulário. Na prática, os formulários eles são usados para coletar todo tipo de informação, tá? Então, tanto em sites como em aplicativos, cadastro de usuário, tá? Vou criar meu e-mail, quando você for criar a conta no Facebook, registro de encomendas, tá? E tem suporte em todos os navegadores, ok? Então, o principal objetivo do formulário é coletar informações, tá? Então, a ideia inicial é que você colete informações, faça um processamento e depois você dê uma resposta. Parece um pouco Portugal, né? A gente faz a entrada de dados, processamento e saída de dados. Só que na parte do HTML, a nossa programação é estática. Então, a gente vai fazer só a coleta das informações. A gente não vai fazer o processamento, tá? Que aí precisaria de uma linguagem de programação, JavaScript. A gente, se der tempo, pode estudar um pouquinho de JavaScript. Mas, inicialmente, a gente não vai fazer processamento, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é um exemplo de cadastro. Acho que esse aqui era o cadastro do Facebook. Então, aqui, ó, eu tenho caixas de textos, tá? Cada caixinha dessa aqui a gente chama de input, tá? Ó, nome é um input, sobrenome outro input. Esses nome e sobrenome são inputs do tipo texto. Tá? Seu e-mail é um input do tipo e-mail. Tá? Insira o e-mail novamente, Aí aqui ele pede para digitar uma senha, se acessar o Facebook. Aí essa caixinha aqui é um input também, só que do tipo password, que é senha. Aí quando você digita, fica os asteriscos, né? Esse outro input aqui, ó, data de nascimento. Esse aqui é um input que a gente chama de select, que aí a pessoa, quando clica aqui nessa setinha, ele aparece os dias de 1 a 31, todos os meses e os anos, tá? Agora aqui o sexo, ó, feminino ou masculino. É um outro tipo de coleta de informação que a gente chama de rádio box, tá? Aí isso aqui a pessoa vai ter que escolher entre um e outro. E esse aqui, cadastre-se, é um botão, que aí quando você se cadastra, ele pega aquelas informações e envia para um outro servidor, tá? Ou para um script, para ser feito a parte de processamento. Esse cadastro aqui é o chamado botão do tipo submit, tá? Então, o que a gente vai aprender é construir esse formulário e fazer a coleta desses dados, tá? Então, a gente vai fazer de um por um, não vai ver todos hoje. A gente vai ver apenas alguns, tá? Então, como é que funciona na prática esses formulários? Eu tenho o browser, o navegador, tá? E aí, através desse navegador, eu consigo visualizar o formulário, ok? O usuário vai lá e preencher as informações, tá? No momento que ele clica no botão enviar, salvar, ele pega todas aquelas informações e manda para ser processado em um outro servidor. No caso, quando eu faço o cadastro no Facebook, ele pega meus dados e envia para o servidor do Facebook, tá? E aí o servidor do Facebook vai fazer o cadastro no banco de dados e te retorna, né, ou um e-mail de confirmação, ou ele te dá um feedback, ou autoriza a sua entrada pelo login e a senha cadastrada, ok? É assim que funciona os formulários.
E aí ele te mostra de novo através do navegador, tá? Então, o formulário ele é a parte integrante de uma página web, tá? E ele é criado a partir de elementos HTML. Ele é o chamado uma tag composta. Você tem que colocar o início e o fim, igual a tabela, tá? Então, por exemplo, vou colocar um formulário aqui na minha página, tá? A página do meu site, aqui. Esse site aqui que eu estava fazendo, é esse aqui, ó. Então, eu quero criar meu formulário nessa parte azul aqui, eu vou colocar o menu nessa parte branca aqui, ó, tá? Então, esse formulário vai ser inserido na segunda coluna da segunda linha. Então, ele vai ser inserido aqui, ó, tá? Vou inserir ele aqui. O form é um formulário composto, é uma tag composta. Só que, se eu declarar apenas form, ele é igual ao table. Se ele não tem conteúdo, ele não... Olha, não influencia em nada, tá vendo? Como se não tivesse nada, ok? Então, eu declaro que eu vou iniciar e terminar, mas o formulário, ele tem que ter controles, botões, campos, textos, tá? Só a tag form em si não faz nada, ok? Então, o que eu vou fazer para inserir textos e caixas, que é as chamadas inputs, ok? Dentro da tag form, tá? Então, a primeira tag que a gente vai estudar, que é a mais comum, é a chamada input do tipo texto, tá? Que é aquela caixa de texto que a pessoa digita nome, ela pode digitar qualquer coisa, nome, números, qualquer coisa ele vai aceitar, tá? Para criar esse tipo de campo, ele é bem simples, tá? É só você colocar uma tagzinha chamada input, ela não é composta, tá? Ela não tem que abrir e fechar. Input, aí o type, a gente vai ter vários tipos de input, tá? Aí vai mudando apenas os textos, ok? Input do tipo text, tá? Um parâmetro aqui que é muito importante colocar, que é obrigatório, vai ser o parâmetro name. Se você não colocar, vai dar erro? Não, não vai dar erro, tá? Só que nesse momento aqui, ó, se você não colocar, se tiver um script de destino para receber e processar os dados, não vai acontecer, tá? Então, nesse momento, como a gente não tem script de destino, não está mandando para servidor, eu vou colocar só input do tipo texto. Vamos lá. Então, vou criar meu primeiro input aqui, ó, input do tipo, entre aspas, text. Salvar e visualizar para vocês verem o que vai acontecer, ó. Ó, criou uma caixinha que eu posso digitar aqui, ó. Mas para que serve essa caixinha? Você tem que informar para o usuário, tá? Então, você vai colocar aqui, ó. Digite seu nome completo. Opa, faltou fechar bem aqui o input, ó, gente. Mas ele não deu erro. Ó. Digite seu nome completo. Ó, já apareceu um formulário, né? Ah, agora eu quero pedir um endereço também. Digite seu endereço completo. Ó, salvei, visualizei. Ó, digite seu endereço completo. Tá? Ah, quero que dê uma quebra de linha bem aqui, ó. BR. A forma mais fácil de organizar formulário, gente, é inserindo dentro da tabela. Tá? É a forma mais legal. Tá vendo que aqui, ó, já ficou, não ficou alinhado? Agora vamos colocar esse formulário dentro da tabela? Lembrando que isso aqui já está dentro de uma tabela, mas eu posso colocar dentro de outra tabela, tá? Colocar aqui dentro de outra tabela para ele ficar todo alinhadinho, ó. Então, naquela mesma coluna, tá? Essa aqui é a segunda coluna da segunda linha. Eu estou inserindo uma outra tabela. Aqui, ó, eu tenho uma coluna que eu vou colocar o texto informativo para o usuário e uma outra coluna que eu vou colocar os inputs, tá? Então, aqui, ó, vou criar uma linha. E aí, dentro dessa linha, eu vou colocar duas colunas. Um para o texto
e outra coluna para o input. Um para o texto e uma outra coluna para o input. Pronto. Aí eu vou pegar esse texto, digite seu nome completo. Vou colocar na primeira coluna e o input eu vou colocar na segunda. Aí não precisa do BR, né? Que já vai ficar organizado. E aí, como eu gosto de copiar e colar, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, criar uma outra linha. Vou apagar esse aqui. Aí, ao invés de colocar nome aqui, vou colocar endereço. Pronto. Todos os dois campos do tipo texto. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, tudo alinhadinho, tá vendo? Os inputs tudo na mesma linha. Vou colocar uma borda aqui só para vocês verem essa tabela aqui. Dois. Gente, tanto faz se o form tá em cima da tabela, ou tá antes, ou tá depois aqui, ó. Não tem problema. O importante é estar abrindo e fechando. Ó, coloquei aí só para vocês verem, tá? Então, aqui o campo do tipo texto, input do tipo texto, ele aceita números, caracteres, qualquer tipo de caractere, ele aceita tudo que você digitar, ok? Vamos ver o próximo input. Você quer o mesmo exemplo, tá? O próximo input que a gente vai estudar é o input de enviar. Vamos dizer que eu quero enviar esses dados para ser processados, tá? O input só muda aqui o tipo, tá? Ele é do tipo submit. E aí ele precisa de um parâmetro que chama value, tá? Esse value é o texto que vai aparecer no botão, ok? Então vamos criar aqui nosso input. Ó, vou fazer a mesma linha de raciocínio, tá? É uma linha com duas colunas. Vou colocar uma linha com duas colunas. Só que agora o meu botão, ou eu mesclo e transformo uma linha só, ou eu coloco em uma das duas linhas, tá? Então, vamos dizer que eu não vou colocar nada aqui. Vou colocar nessa segunda linha aqui, ó. O meu botão, input do tipo submit. Value. Esse aqui é o que vai aparecer no botão, tá? Vou colocar aqui salvar. Fechei o input aqui. Pronto. Vamos visualizar? Pronto, olha, tá vendo? Ele ficou aqui do lado de cá. Seria legal se quisesse mesclar. Ah, eu quero mesclar. Quero tirar essa coluna aqui que não tem nada. Então, eu vou colocar que essa coluna aqui vale por 2. Span igual a 2. Olha que legal. Span igual a 2. Pronto, ó. Só que ele ficou alinhado lá de cá, né? Ó. Quando eu clico nele, ele tenta enviar, só que por enquanto está configurado para mandar para lugar nenhum. Vamos ver mais um input. Input reset. Esse aqui quase não é utilizado, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês só porque eu acho ele divertido. Ele é um input do tipo apaga tudo. Dá um reset, zero. Tá? Vou colocar aqui, ó, do lado do meu botão salvar. Ah, devia não ter apagado a coluna. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Vou deixar a coluna aqui. E vou colocar meu input aqui, ó. Nesse aqui. Essa primeira coluna. Input do tipo reset. Apagar tudo. Sim, olha lá, ó. Aí digitei aqui, apagou. Tá? Ele apaga tudo, ele zera o formulário. Na prática, ele não é muito utilizado porque ninguém quer apagar o formulário inteiro, quer apagar só o campo. Outra coisa que vocês perceberam aqui, que eu não coloquei um nome, então ele colocou automaticamente redefinir, tá? Eu poderia ter colocado
um nome, é a mesma ideia do value, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar um value aqui, value, vou colocar aqui, apaga tudo. Salvei, testei, pronto, ó, apaga tudo. Qualquer coisa que eu digitar aqui, ele vai lá e apaga, tá? Vamos ver mais um. Botão rádio. Esse ele é utilizado, tá, gente? Quando eu tenho, eu preciso dar várias escolhas para o usuário, mas ele só pode escolher uma única opção, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo sexo, masculino ou feminino. Aqui eu tenho duas opções. Ele vai escolher um ou escolher outro. Nem ia usar mais esse exemplo, gente, é porque já estava aqui nesse slide. Então, vamos lá. Escolher um ou outro, tá? Essa opção de rádio aqui, ele não permite que eu marque mais de uma alternativa, tá? Ele só permite que só tenha uma alternativa. Então, aqui eu posso colocar quantas opções para o usuário escolher, mas daquele conjunto de opções ele só vai poder escolher um, tá? E como que ele sabe que essas opções fazem parte de um conjunto só? Através de um parâmetro chamado name, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei input type do tipo rádio, tá? O tipo dele muda. O mesmo nome que tem para uma opção tem que ser para outra opção, tá? Então, vamos colocar aqui um outro exemplo. Então, vou criar mais uma linha aqui, tá, gente? Vou copiar e colar uma linha aqui que já tem. Vou deixar os botões por último, tá? Geralmente os botões são os últimos. Copiei e colei. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Você pratica esportes? Aí a pessoa vai ter que responder sim ou não, tá? Então, aqui numa coluna eu coloquei a pergunta, na outra eu vou colocar duas opções para a pessoa, do tipo rádio. Aí eu vou colocar aqui, ó. O input type, quando eu escrevo input type, gente, ele cria só a bolinha, tá? Ele não cria o texto, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Pratique esportes, aí ele criou a bolinha, ó. Mas aí eu tenho que colocar qual é o texto depois da bolinha. Então, eu coloco o input primeiro e depois a opção, ó. Sim. Só que eu quero dar duas opções para ele. Então, eu vou colocar dois inputs, ó. Tudo dentro da mesma coluna. E agora eu vou colocar a opção não. Salvei. Ó. Sim ou não. Uai, mas tá deixando marcar os dois. Não pode, né? Ou ele pratica ou ele não pratica. Isso aqui por quê? Porque eu não coloquei o parâmetro name, tá? Então, o segredo do input do tipo rádio é que se esses dois fazem parte do mesmo conjunto, isso aqui é o mesmo conjunto, se pratica esportes. Eles têm que ter o mesmo name, tá? Então, aqui eu vou colocar name esporte, e que o nome eu posso dar o nome que eu quiser. Lembrando que eu não vou usar espaço, nem caracteres especiais, tá? Name esporte, ó, os dois têm o mesmo name. Vou salvar. Agora ele só pode deixar eu escolher um. Ó, pratica esporte? Sim? Não. Ó, se eu marcar sim, ele tira do não. Tá? Aí, se por acaso, quando você for fazer atividade, ó, tirei uma letra E ali do name sport, ó, o que vai acontecer, ó? Ele já permite marcar os dois, tá? Então, né, na atividade avaliativa que eu vou passar para vocês lá na aula ao vivo, não vai ser hoje, eu vou pedir para você fazer um formulário, eu não olho o código mais não, eu só saio testando aqui, ó, se tá pagando, se deixou marcar todas é porque tá errado, tá? Então, aqui, ó, o segredo desse aqui é que tem que ter o mesmo name, ok? Salvamos. Eu vou passar uma atividade de fixação para vocês, tá? Só uma atividade de fixação, que aí na próxima aula eu passo a atividade avaliativa e aí a gente já corrige os exercícios de fixação.
Não, esse exercício aqui não é o que vocês vão fazer, não. Vamos fazer um exercício de fixação, gente. E depois a gente continua com estudando formulários, tá? Então, o exercício de fixação de vocês vai ser construir uma tabela, tá? Só que eu não vou passar o mesmo layout desse aqui, não. Construir uma tabela, acho que eu vou passar esse layout bem aqui para vocês, ó. Esse, no exercício de fixação, tá? Esse layout aqui e um formulário aqui dentro, tá? Vai ser nosso exercício de fixação. Por enquanto não vai ter menu, mas na atividade avaliativa vai ter os menus aqui, porque vai valer uma quantidade de pontos maior, vai valer pelo menos aí uns 5 pontos, ok? Então, por hoje é só. Até mais, até a próxima aula.